Olá você que acompanha o canal do Ministério Compartilhando. Hoje é o último dia da nossa Semana do Milênio. Já passamos por 3 visões distintas sobre o reinado de Cristo durante o tempo descrito em Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 6. E agora chegou a vez de explorarmos a última delas. Deixe o seu like nesta mensagem que começa agora. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Chegamos ao último dia da nossa Semana do Milênio. E você pode ter certeza de uma coisa. Eu não estou aqui para vender nada neste momento como muitos fazem. Claro, não seria nenhum problema se fosse para fazer isso. Mas nesta sequência da Semana do Milênio, eu não estou fazendo isso, pode ter certeza. Essa já é a 5ª mensagem sobre o tema. Na primeira, nós tivemos uma introdução, e aí nas mensagens seguintes nós apresentamos 3 visões para o entendimento a respeito do milênio no cristianismo, uma a cada mensagem, e hoje nós apresentaremos mais uma corrente de pensamento. Nós estamos aqui para seguir nessa conversa, mas para que ela fique realmente completa, é necessário que você participe. Então, isso eu vou pedir para você. Eu vou pedir a sua participação através do espaço de comentários. Lá você pode registrar a sua dúvida e tão logo permita o Senhor, eu vou responder. Você pode deixar ali também o seu testemunho, as suas observações a respeito desta mensagem, o que você aprendeu nessa Semana do Milênio, e assim nós podemos aprofundar a nossa conversa que nós temos por aqui. Outra coisa que eu vou pedir para você, mesmo não vendendo nada, é que você faça a sua inscrição no nosso canal se você ainda não fez. E aproveite para ativar as notificações lá no sininho. Dessa forma, a plataforma vai enviar para você, deve enviar para você o alerta sempre que nós tivermos uma nova mensagem divulgada por aqui. Bom, vamos logo para a 4ª corrente de pensamento a respeito do milênio dentro do cristianismo. Essa é o amilenarismo. Esse pensamento vê o Apocalipse 20 como uma descrição do reino de Cristo com os santos ao longo de todo o presente século. O que é presente século? O período desde que Jesus subiu aos céus em Atos dos Apóstolos até o momento da volta de Cristo. Para alguns seria o tempo do ministério da igreja. É possível entender também como iniciando quando o véu foi rasgado, quando Jesus morre na cruz, o véu rasgou de cima para baixo, ou mesmo no Pentecostes. Mas há milenaristas que defendem que o milênio seria o reino de Cristo com os santos nos céus. Não se espera um aumento do número de convertidos. Antes, apresenta o foco no sofrimento pelo qual Cristo indicou que a igreja passaria. Dentro desse pensamento, o presente século seria o milênio e será seguido pela segunda vinda de Cristo, a ressurreição geral, o último julgamento e os novos céus e nova terra. Esse pensamento pode ser encontrado em Agostinho já, lá no século IV depois de Cristo. E alguns pensadores, até a Reforma Protestante, pensaram sobre isso. Depois da Reforma, o pensamento ficou muito ligado com o pós-milenarismo. Mas no final do século XIX, início do século XX, alguns pensadores já tentaram separar novamente as duas visões, como os teólogos Louis Berkhof e Sandstorms, que ensinavam esse pensamento sobre o amilenarismo. Em nossos dias, alguns defensores desse pensamento questionam o próprio nome, porque o prefixo a significaria não ou sem, o que definiria a ausência do milênio. E não é exatamente o que o pensamento defendido por essa corrente fala. Jay Adams, por exemplo, ele sugeriu o termo milenarismo realizado para substituir o amilenarismo. Então, pensando a respeito de uma conclusão, ainda que pareça que as duas visões de pré-milenarismo se aproximem e que as visões de pós- e amilenarismo também se aproximem, há pensadores que defendem o pré-milenarismo, mas que entendem que desde o início da igreja já é possível notar que vivemos como cidadãos do reino. Essa é uma visão que inclui o pensamento teológico do agora já e o ainda não, onde nós já somos participantes do reino, somos embaixadores em nossos dias, mas ainda aguardamos a manifestação completa no determinado tempo pelo Senhor.
Com a adição desse pensamento do agora, já e ainda não, esse pensamento teológico, um pensador pré-milenarista pode defender ideias que se aproximem do pós ou do amilenarismo. Por isso eu citei no início que os pensamentos podem até se complementar entre si, ainda que cada defensor pense que o seu é totalmente diferente do outro. Pessoalmente, meu pensamento se aproxima do pré-milenarismo dispensacionalista. E isso desde 1986, muito antes da série Deixados para Trás, que muitos acham que seria o grande influenciador para muitas pessoas pensarem a respeito do milênio dessa forma. E mesmo que só encontremos esse pensamento mais recente dentre os pensadores da história da igreja, eu vejo que essa possibilidade de encaixar outros textos bíblicos que são pensados juntos com o texto do Apocalipse para definir o milênio como algo interessante. Na Semana do Milênio, a nossa proposta era apresentar as 4 correntes de interpretação a respeito do milênio. Desafio dado, desafio cumprido. E eu fui além. Disse qual é a posição que eu simpatizo mais. Sempre lembrando que não vale a pena brigar ou taxar de heresia quem pense diferente. Porque dentro do que está revelado, uma posição pode fazer mais sentido, mas ainda há o que está selado. E isso pode ajustar alguma coisa. Com isso em mente, deixe nos comentários a posição que você entende que faz mais sentido e, se preferir, diga a razão de pensar dessa forma. Mas olha, eu recomendo que cada pessoa tenha a liberdade de apresentar o seu pensamento. Não fique brigando com quem pensa diferente. Antes, faça o seu registro, o que você pensa. Sei que pode ser um tanto inevitável que os pensamentos diferentes entrem em conflito, mas tente ao menos mostrar amor cristão no meio de toda essa conversa. E antes de criticar um outro pensamento, pergunte algo para entender melhor como a pessoa pensa a respeito disso. Aliás, aproveite também o espaço de comentários para registrar o que mais você gostaria de saber a respeito do milênio e que não viu por aqui. E claro, quais outros assuntos você gostaria que pudéssemos conversar por aqui pensando na escatologia. Eu aguardo a sua participação, hein? Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.